eu sou a Tainara, doutoranda em estudos literários, e hoje vou falar com vocês sobre Machado de Assis. Vamos bater um papo acerca de Dom Casmurro, Otelo de Shakespeare, Memórias Póstumas de Brás Cubas, toda essa polêmica em torno do nosso querido Machado ter voltado à moda, entre aspas, porque para mim ele nunca saiu, ou então de ele estar sendo descobrido agora pelos jovens, pelos gringos, de como os leitores brasileiros dão mais credibilidade à opinião dos gringos do que à opinião dos próprios brasileiros, porque nós, professores de literatura, estamos há anos falando que Memórias Póstumas de Brás Cubas é um livro genial, mas precisou uma gringa dos Estados Unidos falar isso para vocês acreditarem. E, sobretudo, hoje eu vou contar para vocês uma outra história muito parecida com esta de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas que aconteceu com Dom Casmurro um bom tempo atrás. Já curta o vídeo se esse assunto te interessa, se você gosta de clássicos e estudos sobre literatura, e vamos lá! Bom, se você está sumido da internet nos últimos dias, saiba que Memórias Póstumas de Brás Cubas viralizou, principalmente no TikTok. Porque uma booktalker, leu este livro e elogiou muito ele na internet. E aí os brasileiros foram à loucura. Vocês sabem que os brasileiros dominam a internet. E por causa do vídeo dela, muitos brasileiros foram atrás do livro. E o livro foi parar de novo, eu digo de novo porque na época dele ele era sucesso, no topo da lista de mais lidos e vendidos do Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que tem esta abertura icônica. Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Talvez a melhor abertura de livro da literatura brasileira? Fica aí o questionamento. Mas a grande curiosidade que eu queria trazer para este vídeo de hoje é a seguinte. Por muito tempo acreditou-se aqui no Brasil que Dom Casmurro era um livro que falava da traição da Capitu. Para quem ainda não leu o livro, a Capitu e o Bentinho e Dom Casmurro são a mesma pessoa, tá? Já chegaremos na mudança. Eles eram vizinhos e brincavam quando crianças, e quando eles se tornam jovens, vão amadurecendo, vão se apaixonando, acabam se casando e têm um filho. Só que o Bentinho vai achar esse filho muito parecido com um amigo dele, o Escobar, e vai começar a desconfiar que talvez a Capitu tinha um caso com o Escobar, traiu ele e o filho era do Escobar e não dele. Naquela época, o divórcio não era uma coisa assim banal como é hoje. Então ele dá um jeito de mandar a Capitu para o exterior para que ele não visse mais ela. E ele, com aquela retórica, pois ele era advogado, vai nos relatar neste livro essa história de vida dele, na qual ele acredita que foi traído. Ele vai o tempo todo selecionar passagens que solidifiquem seu argumento. E ele se auto-intitula Dom Casmurro porque ele é um cara muito mal-humorado, muito sério, muito fechado na fase adulta dele. E isso se dá em grande parte por causa da tristeza dele de, supostamente, ter sido traído. E os leitores da época de Machado de Assis por aqui, e durante muito tempo depois também da primeira publicação do livro, acreditavam fortemente que a história era sobre essa traição. Ninguém questionava a traição, não tinha esse papo de Capitu traiu ou não traiu. Não, acreditava-se que houve uma traição e ponto. Até que uma crítica literária, professora, estudiosa também dos Estados Unidos, chamada Ellen Caldwell, publica um texto chamado O Otelo Brasileiro. Para quem não sabe, Otelo é uma peça de Shakespeare, na qual o protagonista, Otelo, acreditava que a sua esposa, a Desdémona, havia o traído com o seu amigo. E ele acaba assassinando a própria esposa após chegar a essa conclusão. Só que na peça fica muito claro que ela não havia traído ele, ou seja, foi o ciúme doentio dele que o levou a essa conclusão, porque ele não tinha ali uma prova real daquilo, porque aquilo nunca aconteceu. Pausa no vídeo porque a Agatha Christie chegou. Para quem é novo por aqui, essa daqui é a Agatha Christie. Me dá atenção, me dá atenção, me dá atenção, me dá atenção. Ou seja, em linhas curtas, o ponto da Ellen Caldwell com este texto era dizer que o livro Dom Casmurro não era um livro sobre traição, mas era um livro sobre um personagem muito ciumento, cujo ciúme o levava a ver coisas onde nada havia. E foi a partir dessa publicação que surgiu a polêmica aqui no Brasil de se Capitu traiu ou não traiu. E foi só então que os leitores chegaram à conclusão de que eles poderiam ter opiniões sobre isso, mas que o livro de fato não afirmava nada. Mas uma grande pista que o livro nos dá aqui e que sustenta muito a tese da Ellen Caldwell é que há um capítulo, o capítulo 135, que se chama Otelo. E nele, Dom Casmurro vai ver a peça Otelo no teatro. O que isso nos prova? Nos prova que certamente Machado de Assis havia
lido Otelo. E que, portanto, sim, Dom Casmurro poderia ter tido Otelo como uma de suas referências. Mas percebam, isso não nos prova que a Capitu não traiu. Mas isso realça o caráter dúbio do livro, porque ora parece que sim, ora parece que não. Realmente essa foi justamente a ideia de Machado de Assis com ele, ou seja, algo muito difícil de fazer, que só realça a magnitude dele. Há um teórico chamado Gustavo Bernardo que escreve um texto muito bom, no qual ele diz que Machado de Assis foi um dos poucos escritores brasileiros sem ista, ou seja, não conseguiam de fato colocar ele, encaixar ele modernista, realista, classicista, como tantos outros conseguem ser encaixados. Ele tinha um estilo muito próprio, muito singular, muito diferenciado de todos os outros. E para finalizar a nossa breve conversa de hoje sobre Machado de Assis, eu queria deixar algumas indicações. Bom, eu acho que todo mundo já sabe que o livro mais conhecido dele é Dom Casmurro, e agora, sobretudo, Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma ótima sugestão de leitura. E para além do óbvio, digamos assim, eu sugerirei a vocês o livro A Mão e a Luva. É um livro bem curto, tem cerca de 140 páginas, mas eu gostei muito de ter lido, me envolvi muito com a história. Este é o segundo romance de Machado de Assis, alguns chamam de novela, mas eu considero um romance. E aqui nós vamos acompanhar a história da Guiomar, uma mulher forte, ambiciosa, que nos lembra muito da própria Capitu. E nós vamos ter personagens masculinos aqui que vão se apaixonar, que vão se interessar por ela, tal qual o Bentinho se interessou pela Capitu. E temos aqui também aquele narrador intruso que conversa com o leitor, que é uma característica machadiana que eu particularmente adoro. E também, para quem gosta de contos, eu vou indicar o conto A Cartomante. Eu não vou falar a história desse conto porque ele é muito curto, mas ele é um conto que abre brechas para diversas interpretações, que vai ser um pouco sinistro. Enfim, é um dos meus favoritos da literatura brasileira, podem confiar. E eu vou deixar ali na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado, os links de edições dos livros de Machado de Assis que eu recomendo. Então, se forem comprar alguma, comprem pelo meu link, e também deixarei outros vídeos sobre Machado de Assis que eu já fiz aqui para o canal. Há resenhas, há curiosidades sobre ele, confiram. Tchau e até a próxima!